A paz do Senhor, hoje dia 15, né? 16. 16, isso. Hoje dia 16 de março de 2023, quinta-feira. Aqui é a pastora Patrícia Moura. E aqui é o pastor José Arthur. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo sobre batalha espiritual. Um assunto de extrema importância, principalmente nesses tempos que estamos vivendo. Nós temos estudado sobre batalha espiritual desde 12 de agosto de 2022, que quando foi a aula 1. Nós estamos na aula 17. 7 meses, né? Isto. E esta aula 17, ela tem como subtítulo Não ignore a guerra nas regiões celestiais. Esse subtítulo ele foi iniciado no dia 3 de março de 2023, numa sexta-feira, na aula 15. Então, na verdade, essa será a terceira aula desse subtítulo Não ignore a guerra nas regiões celestiais. Para quem tem a apostila de batalha espiritual, nós estamos na página 31. Eu acho que a Maria tem. Batalha espiritual, tem sim, que eu enviei. Isso. Estamos na página 31. E vamos começar no texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26 a 27. Mas antes de darmos início à aula, eu vou pedir que o pastor José Arthur faça uma oração inicial. Amém? Amém. Obrigado, Senhor, por esta noite. Nós te agradecemos, nós te louvamos pelo privilégio de podermos ler a tua palavra. Enquanto muitos irmãos neste planeta, Pai, não têm acesso à tua palavra por conta da perseguição ou pobreza, nós te agradecemos porque temos a tua palavra, Pai. E nós queremos valorizá-la esta noite, para que possamos vencer os nossos inimigos, que são muitos, mas Deus sempre tem nos dado força. Muito obrigado pelas promessas da tua palavra, que estão em vários livros, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, pela força, pelas armas que o Senhor está nos dando. Fortaleça cada irmão e irmã que vai assistir a esta ministração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então vamos abrir a Bíblia Sagrada, né? A Palavra de Deus, na epístola ou carta de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26 a 27. Eu sei que a Maria está com a Bíblia Nova Versão Internacional, eu também, pastor também. Então vamos lá. Eu vou pedir então que o pastor José Arthur leia o primeiro texto bíblico do estudo de hoje, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26 a 27. Pode ler, amor. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. A gente estava falando isso sobre esses dias aí, né? Que o último inimigo a ser destruído, né? É a morte. Quando diz aqui que o último inimigo a ser destruído é a morte, na sua própria vida, Jesus Cristo já destruiu a morte. Amém. Porque quando ele morreu e no terceiro dia ele ressuscitou,
ele já ressuscitou com um corpo glorificado. Exato. E quando ele passou 40 dias e 40 noites alinhavando, né, por assim dizer, o ensinamento juntamente com os discípulos, ele já estava com o corpo glorificado. Tanto que ele passou pela parede, pela porta, né? Ele aparecia e desaparecia, porque ele já estava num corpo glorificado. E quando ele ascendeu, subiu até a presença de Deus e se assentou à direita de Deus Pai, ele já estava com o corpo glorificado. É verdade. Mas a morte física ainda não foi totalmente vencida na humanidade. Como foi falado em estudos anteriores nesta semana, nós ainda enterramos pessoas fisicamente e até mesmo cristãos. Eu mesmo enterrei minha mãe e meu pai, sendo homem e mulher de Deus. Então a morte física ainda não foi vencida, né? Verdade. Ela será vencida quando Jesus voltar. Então aqui na apostila, na página 31, depois do texto 1 Coríntios 15, 26 a 27, fala assim: a morte será o último inimigo a ser destruído. Jesus não veio trazer um pensamento positivo, muito menos um sermão bonito, mas veio trazer uma nova concepção de vida com gosto de vida. E junto aos seus ensinamentos, ele orava pelas vidas, destruindo as obras do diabo. Por isso que ele, quando orou pelos doentes, ele curou doentes, ele perdoou pecados, ele expulsou demônios. Isso é destruir as obras do diabo. Jesus veio fazer a vontade daquele que o enviou. Então, antes da gente ler João capítulo 4, versículo 34, quando diz que Jesus veio destruir as obras do diabo, ele veio mesmo. É verdade. Quando ele passou como homem aqui na terra, na condição humana, né? Porque ele abriu mão da glória que ele tinha na presença de Deus, se humilhou e veio como homem aqui na terra. Ele veio fazer a vontade de Deus debaixo do poder de Deus. Então ele deixou o exemplo que assim como homem, como ser humano, ele tinha da parte de Deus poder para orar por doentes, eles serem curados, para orar por vidas e o sangue de Jesus libertar essas vidas dos pecados, para orar por pessoas endemoniadas na autoridade do nome de Jesus e pelo sangue de Jesus e essas pessoas serem libertas, nós podemos. Então, tudo nós podemos aqui na terra na autoridade do nome de Jesus, menos dizer que a pessoa não vai morrer. É verdade. Inclusive porque, como diz que o último inimigo a ser destruído é a morte, durante o ministério de Jesus, ele orou por várias pessoas para que elas ressuscitassem, né? Não foi uma pessoa só, não. Foram várias. Inclusive Tabita, Lázaro e outros, né? Que até o Evangelho de João fala que se todos os milagres de Jesus fossem descritos, não teria espaço para tanto milagre dentro da Bíblia. Mas, visto que essas pessoas foram ressuscitadas, mas depois elas morreram de novo, né? É por isso que diz que o último inimigo a ser destruído é a morte, né? Biologicamente sempre vai haver. E Lázaro, ele ficou doente, Jesus orou, ele ressuscitou, e depois, mais lá adiante, ele morreu. Por quê? Porque a morte física no ser humano ainda não foi vencida, só na vida de Jesus Cristo. Exatamente. Então, nós estamos em guerra espiritual e podemos todas as coisas, operação de milagres, né? Enfrentar as trevas, destruir as obras do inimigo no poder do nome de Jesus, sim. Menos dizer que a pessoa não vai morrer. Nós podemos pregar que
todos nós, a não ser quando Jesus arrebatar a igreja, os que estiverem vivos aqui serão arrebatados. Mas até o dia do arrebatamento, todo cristão e não cristão vai passar pela morte física. É verdade. Então, quando nós temos pessoas queridas nossas que são cristãos e estão doentes, precisamos orar para que elas sejam curadas, podemos clamar a misericórdia do Senhor, mas não podemos dizer para essa pessoa, não, creia porque você não vai morrer. Nós estaríamos mentindo. Que nós podemos crer. O Senhor, se quiser, Ele vai curar. Isso. Mas se Ele achar que é o momento de você ir, você vai morrer. Exatamente. E a morte do cristão não é o fim. É o início de uma outra etapa. Mesmo sabendo que a pessoa certamente irá morrer, seja de uma forma ou de outra, a nossa responsabilidade é orar com fé para que a pessoa seja curada. A responsabilidade da pessoa ser curada não é de quem ora, é do próprio Senhor. Eu oro para a pessoa ser curada e creio que ela vai ser curada. Agora, cabe a Deus decidir se a pessoa vai ser curada ou não. Exatamente. Por que nós estamos falando isso? Porque uma estratégia das trevas, e isso fala de batalha espiritual, para que você vai orar por alguém que está doente? E se ela não for curada, você vai passar vergonha. Né? É uma estratégia que o inimigo tenta colocar. Eu não vou nem orar, porque é vergonhoso se algo não acontecer. Não, não é. O apóstolo Paulo mesmo, ele fala, eu orei por fulano, Timóteo, né? O Epafrodito. Em Mileto, e deixei ele doente. É verdade. Por todos que o apóstolo Paulo orava, eles eram curados. Timóteo era um pastor, evangelista, e sofria constantes dores no estômago, ao ponto do apóstolo Paulo falar para ele que ele deveria tomar vinho, que era suco de uva fermentado, um pouquinho todos os dias, por causa de suas constantes dores de estômago. É verdade. Tanto é que a água da época, né? Vocês têm que entender, meus amados e amadas, que a água da época não era tratada. Então, havia muitas infecções intestinais, a água às vezes era suja, não tinha tratamento, não tinham inventado ainda o tratamento sanitário da água. Então, era comum as dores de estômago, as infecções intestinais, dentre outras coisas, né? Então, aí vocês vão dizer, o que tem esse assunto com batalha espiritual? Tudo a ver. Porque nós precisamos de ousadia e intrepidez para fazer a obra de Deus. E fazer a obra de Deus é ter o entendimento de que não cabe a nós dizer se vai ou não acontecer. Cabe a nós crer e orar pelo doente. Crer e orar por libertação de endemoniados. Crer e orar para que circunstâncias mudem segundo a vontade de Deus. Crer, pregar o evangelho e crer no poder da palavra. Agora, se aquela pessoa que nós estamos orando vai ser curada ou não, se aquela pessoa que nós estamos orando vai ser liberta ou não, se aquela pessoa que nós estamos pregando a palavra vai receber a palavra ou não, não cabe a nós. Primeiro é o operar do Espírito Santo, né? Ele que convence do pecado, do engano e do juízo. Da justiça e do juízo. Né? Da justiça e do juízo. Segundo, que depende da pessoa que está recebendo a oração ou que está ouvindo a palavra, crer. Depende mais dela do que nós. E terceiro, depende também da vontade do Senhor, se é curar ou não aquela pessoa. Ah, Deus é mau, Ele não quer curar? Não. Ele não é mau, Ele é poderoso. Mas a uns, Jesus orou e foram curados imediatamente. Outros, foi um processo. O exemplo é aquele cego, que ele orou a primeira vez, viu as pessoas como árvores,
Depois ele fez um lodinho, uma lama, passou nos olhos e a pessoa foi curada. Aquilo é um exemplo de que há curas e libertações que não são imediatas. É verdade. Que é um processo. Então nós não podemos colocar Deus numa caixinha. O que o inimigo quer, uma estratégia das trevas, é nos convencer de que é melhor nem orar, nem fazer nada para não pagar mico. Quando na verdade não se paga mico. O Senhor nos mandou pregar e orar. Agora, se a pessoa vai se converter e se o milagre vai acontecer, não depende de nós. Depende do processo que o Senhor quer operar e da pessoa que está ouvindo. É verdade. Então não dê ouvidos às mentiras de Satanás. Não ora não. Não prega não vai acontecer nada não. É melhor você ficar na tua, porque isso é uma estratégia muito comum que o inimigo faz para tentar nos impedir de fazer a obra de Deus. E o que é intrepidez e ousadia? Eu vou orar. Se vai acontecer não é ossada minha. Eu vou pregar. Se a pessoa vai ouvir ou não sou eu, é o Espírito Santo e a pessoa. É verdade. Inclusive, é exatamente isso que a pastora Patrícia falou. A oração é nossa responsabilidade. Agora, os resultados da oração não pertencem a nós. Tanto eu vou orar com fé para a pessoa ser curada. Vou orar com fé, crendo que ela vai ser curada. Agora, os resultados independem de nós. Inclusive, existe um trecho na palavra de Deus que muitos pensam que é um resultado negativo, mas não é. Está lá na Bíblia. Está escrito assim: o justo é levado antes que venha o mal. Exatamente. Às vezes um cristão está doente. E a gente ora para que ele seja curado e ele morre. A oração não valeu de nada? Não. É porque o operar de Deus tem 3 pessoas participando. A gente que ora, Deus operando a vontade dele e a pessoa que está recebendo a oração. Isso. O dever nosso, a cooperação nossa para fazer a obra de Deus é sempre orar e pregar. Né? Como terão fé se não ouvirem? E como ouvirão se não tiver quem pregue? Então, o dever nosso é pregar a palavra e orar pelas vidas. Esse é o nosso dever. Se nós não fazemos isso, estamos impedindo que Deus opere. O dever de quem ouve é crer. Quando ouve a palavra e crer que Deus pode operar o milagre. E o operar de Deus é a vontade dele. E a vontade dele pode ser curar ou não, porque chegou o momento da pessoa partir. Agora, salvar é sempre a vontade de Deus. Porque a palavra de Deus diz que ele não quer que ninguém pereça. Curar uma enfermidade pode ser vontade de Deus ou não. Depende do momento que a pessoa está vivendo. Né? Exemplo. A pessoa está internada no hospital e não é cristã. Aí você prega para ela, ela se converte. Aí você ora para que ela seja curada, ela não é. Talvez seja o momento dela ir embora. Porque se ela for curada e ficar, pode ser que ela se desvie. Então é melhor ela partir salva para a eternidade do que ficar aqui e perder a salvação. Você tem que entender que Deus ele não se sujeita aos nossos parâmetros, às nossas caixinhas humanas. Deus é Deus, ele é livre para fazer como ele quer e na hora que ele quer. Exatamente. Então não aceite a mentira do diabo. Não ora não prega não vai adiantar mesmo. Você não sabe, né? Ore. Se vai acontecer ou não, depende de Deus e da pessoa. Pregue. Se a pessoa vai crer ou não na palavra, depende da pessoa. Você pregou. Faça sempre a sua parte. Exatamente. Então, aqui na apostila, quero dar a paz do Senhor a Fabiana, que está aí conosco. Amém. Deus te abençoe, Deus querida. abençoe. Queria ver a sua carinha, mas tudo bem. Então, vamos lá. Boa noite.
Boa noite. Então fala aqui na apostila. Jesus veio fazer a vontade daquele que o enviou. Fazer a obra de Deus não é fazer a nossa vontade. O próprio Senhor Jesus não fazia a vontade dele. Fazia a vontade de Deus. Por isso que a gente ora, Senhor, se for da tua... O que, minha querida? Página 31 da apostila. Obrigada. Nada, minha Está querida. em João 4,34. Então eu vou pedir a Maria, enquanto a Fabiana está abrindo aí a apostila, eu vou pedir a Maria que leia Evangelho de João, capítulo 4, versículo 34. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 34. Amém. Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Você pode ler, Maria, minha querida, até o versículo 38? Vou até acrescentar aqui na apostila, quem tiver também com canetinha ou lápis, põe tracinho 34, tracinho 38, que convém a leitura. Faz parte da leitura. Isso. Ok. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita. Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe o fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem os que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Até aí, você quer falar, pastor? Depois eu quero. Primeiramente a frase inicial de Jesus é: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. A comida é algo que dá prazer, que alimenta, que supre a pessoa, né? Então, aí já é um tapa com luva de pelica na cara dos religiosos, né? Porque se era o prazer dele fazer a vontade de Deus, os religiosos fazem totalmente o oposto, fazem de má vontade, fazem, tem que ir pro culto hoje, ou então, tô com preguiça de ler a Bíblia, aí, quer dizer, a religiosidade, ela não é espontânea, ela coloca empecilhos para fazer a vontade de Deus. E Jesus falou: a minha comida, o que me sustenta, o que me dá prazer, de viver, até. Prazer de viver é fazer a vontade de Deus, né? E para isso eu estou aqui. Jesus tinha prazer. Eu não gosto de filmes que retratam um Jesus tão sério, só com cara assim de estátua. Eu já vi filmes que eles retratavam Jesus sorrindo, brincando com os discípulos. Quer dizer, Jesus, ele sabia, ele era alegre, ele tinha momentos sérios, mas ele era alegre também, sabia divertir os discípulos, conversar com eles, né? Isso aí. E mostra aqui Jesus fazendo a vontade de Deus e concluindo a obra de Deus. Então fica muito claro que a obra é de Deus. E Jesus aqui, na condição humana, ele estava cooperando para que a vontade de Deus se cumprisse, deixando para nós esse ensinamento, que traz uma total libertação. Porque o que o inimigo, uma estratégia das trevas, é colocar no nosso ombro o peso de que a obra de Deus é feita... Com ativismo. É feita e é como é que se diz? É dever nosso fazê-la do início ao fim, quando na verdade nós somos cooperadores de Deus. É verdade. O inimigo, ele quer nos convencer de que nós temos que pregar a palavra, convencer a pessoa e salvar a pessoa. É mentira. Pregar a palavra é o nosso dever.
Convencer a pessoa é obra do Espírito Santo. Quando você acha que é você que tem que convencer, você está querendo fazer o papel do Espírito Santo. Isso é pesado demais. É verdade. E salvar a pessoa é o sangue de Cristo, não é você. Quando você acha que é você que vai salvar a pessoa, você está querendo fazer o papel de Jesus na cruz. Isso também é pesado demais pra gente. E ainda tem um outro texto da Bíblia em que muita gente usa no evangelismo, né? Mas que Jesus estava se dirigindo aos religiosos. É aquele famoso texto. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Quando Jesus falou isso, ele estava se dirigindo aos religiosos que estavam interessados na palavra de Deus. E Jesus estava dizendo para eles, olha, em outras palavras, abandone a religião, venham para mim que eu quero aliviar essas cargas que vocês estão carregando. Vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, porque o meu jugo é suave e o fardo é leve. Há um jugo, há uma responsabilidade? Mas é diferente da religião que coloca um peso na pessoa. Os templos estão lotados de pessoas que estão carregando pesos inúteis, obedecendo lideranças sem comparar o que eles pregam com a palavra de Deus. O que acontece? Quando o inimigo ele quer fazer a vontade, fazer a obra de Deus algo pesado, algo que te amassa, algo que não é prazeroso de tão pesado que é. É verdade. Né? Os cargos denominacionais, eu tenho que fazer tudo, né? Vamos fazer um evangelismo na rua. Aí, ao invés de ir alegre e pregar o evangelho com alegria, você prega preocupado com resultados. Eu vou evangelizar. E se eu voltar sem ter ganho ninguém para Jesus, isso vai me ser muito pesado. Não, você vai pregar o evangelho. Se você falou para 10 e não viu ninguém se converter, vem alegre porque você pregou. E por que eu pedi a Maria para ler o restante? Que tem explicação. Porque tem explicação para isso. Veja, os campos estão maduros. Então vai fazer a obra de Deus. Não significa que é você que vai colher. Porque aqui fala que um semeia e outro colhe. E todos dois se alegram, né? Um realiza o trabalho e talvez não vá usufruir do trabalho que você realizou, talvez outro usufrua. Exemplo prático. Às vezes você prega para alguém hoje e não vê nada acontecer. E passam-se 1, 2 anos, né? Tô dando um exemplo. E outra pessoa é que vai colher o que você semeou. É verdade. Aí você ouve, você sabe aquele fulano? Hoje ele tá pregando a palavra, é um homem de Deus. Aí você lembra que um dia você pregou para ele. O problema é que as pessoas querem trazer para a obra de Deus o imediatismo. Isso. Fiz hoje, eu tenho que ver o resultado hoje. Quem disse? Se é uma semeadura, por acaso, quando você planta um cajueiro, né, em homenagem a Maria, você planta o cajueiro, no mesmo dia você vai colher caju? Não. Quanto tempo vai demorar para aquela semente crescer, se tornar uma árvore e dar fruto? Dependendo de 3 a 4 anos. Pois é. Nossa. Se no natural é assim, porque no espiritual você prega para alguém, a Bíblia fala que a palavra de Deus não volta vazia. Você pregou, não está adiantando nada, eu estou pregando e não está adiantando nada. Mentira do diabo. Ele quer te paralisar com essa mentira. Você pregou e volta alegre porque você pregou. Mas eu não vi resultados. Quem disse? Você pregou, a palavra foi semeada, isso já é um resultado. Eu orei por alguém que está doente e não vi ela sendo curada. Mas no momento que você orou, o Espírito Santo já está fazendo alguma obra na vida dessa pessoa. E não significa que seja exatamente a cura física.
É Então você verdade. tem que entender que quando você abre os lábios e ora por alguém ou prega a palavra, sementes estão sendo semeadas. Se é você que vai colher ou não, não interessa. Importa semear. E isso nos traz leveza para fazer a obra de Deus. Eu vou fazer a obra de Deus. Resultados é com o Senhor. É A verdade. questão é que a religiosidade nos cobra resultados, Isso, metas. eu ia falar Você isso. tem que bater metas. Quantas vidas você ganhou para Jesus? semana você ganhou quantas? Quantas aulas você deu? Quantas crianças se converteram? Quantas tinham na salinha? Você entendeu? A religiosidade, ela cobra metas, quando que o verdadeiro cristianismo não cobra meta. É verdade. Não cobra resultados. Tem que Cobra bater. que você pregue a palavra. É Que você verdade. ore pelas vidas. Resultados é com o Senhor. E infelizmente nas denominações, a maioria delas muito religiosa, há uma pressão muito grande das lideranças em que as ovelhas, né, ganhem mais discípulos ou mais prosélitos, eu diria, para a denominação, né? Tem muita pressão para que as pessoas consigam mais e mais pessoas. Gente, quando você vê a palavra fruto na Bíblia, né, não significa quantidade de pessoas. Fruto na Bíblia significa caráter, qualidade. O que adianta ter um templo todo abarrotado de pessoas que não sabem nem o que significa salvação, redenção e outros termos da palavra de Deus, né? É isso aí. Então, continuando aqui na apostila. Por que a gente está falando isso? Porque o inimigo, ele quer paralisar você. A estratégia do inimigo é paralisar você porque você não está vendo resultados. Ah, para de pregar lá para aquela família, ninguém se converte mesmo. Ah, para de falar de Jesus para tua vizinhança, você não vê ninguém se converter. Ah, para de distribuir panfleto, ninguém aceita mesmo. Olha lá, tá todo mundo jogando fora. Ah, para de orar pelos doentes, ninguém é curado mesmo. Ah, fica só na sua casinha lendo a Bíblia, conversando com irmãos. Para, porque você não está vendo resultados. Mentira! É uma mentira do diabo para tentar te paralisar. Os resultados são de que você está fazendo a vontade de Deus. A sua comida, a sua alegria é orar pelos doentes, é chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, é anunciar a verdade, é ler a Bíblia com alguém. Isso é a leveza de fazer a obra de Deus. Verdade. Agora, resultados é com o Senhor. Quando você entende isso, o inimigo não te paralisa mais. É verdade. Então, vamos lá? Na apostila. Jesus invadia o território inimigo e fazia o inferno estremecer. Por isso ele disse que veio para pregar boas novas aos pobres, curar quebrantados de coração e libertar cativos. Jesus não veio destruir os seres humanos, ele veio destruir as obras do ladrão, que veio para matar, roubar e destruir. E quando fala de não destruir o ser humano, fala de respeitar o ser humano. É verdade. Você pergunta, você quer estudar a Bíblia comigo? É a pessoa, não. Tá bom, então eu vou estar orando por você. Aí entra o respeito. Porque quando você quer impor goela abaixo, isso é destruir. É verdade. Você tem que entender que Deus, cada um tem o seu tempo em Deus. Eu sei que o tempo urge, que Jesus está voltando e as coisas eram para ontem. Mas às vezes, forçar demais, ao invés de abençoar, vai repelir a pessoa, né? Você fala. Outra coisa, tem aquele texto bíblico, né? Que a pessoa quando entra na casa e prega, essa pessoa aceita, amém. Senão, você bate os pés e vai embora. Sacude o pó, né? Sacode o pó dos pés e vai embora, né? O que significa isso? Significa que você fez a sua parte. Agora, aceitar ou não, crer ou não na palavra é com a pessoa. Então, seja leve para fazer a obra de Deus.
queira destruir as obras do diabo. Ah, pastor, eu quero ir contra o inferno. Quer? Então coloque metas. Sabe qual é a meta? Vou falar de Jesus para 3, começa por baixo, 3 pessoas por semana. Olha o que eu falei. Vou falar sobre o evangelho da salvação para 3 pessoas. É diferente, vou salvar 3 pessoas. Eu vou falar, se elas vão ser salvas ou não, não compete a mim, mas eu vou falar. Eu estou destruindo as obras do diabo. Eu vou orar por todos os enfermos que Deus colocar diante de mim. Não é? Eu vou curar enfermos. Eu vou orar. Se elas vão ser curadas ou não, é obra de Deus. Você fez a sua parte. Isso não traz leveza? É verdade. Traz leveza. Tira o peso de querer fazer a obra que é do Espírito Santo e a obra que é do sangue de Jesus. Jesus não falou, ide e curar enfermos. Jesus não falou, ide e salvar vidas. Jesus falou, ide e pregar evangelho. Ide, impõe as mãos e ore pelos enfermos. Ele falou para você fazer a sua parte, não a parte dele. Exatamente. E isso traz uma libertação. Tira dos nossos ombros um peso que o inimigo quer colocar para nos paralisar. Porque se nós levarmos um peso além do que devemos levar, nós não conseguimos ir adiante. Somos esmagados por esse peso. Exatamente. Eu vou pedir então que a Fabiana leia, se ela puder ler, né? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo... Pode pedir pra Maíra, por favor? Eu só vou falar algumas coisas aqui pro Juliano, que ele tá indo pro hospital agora falar com a tia Maria. Ele vai dormir com a tia Maria hoje. Aí eu vou passar umas instruções pra ele. Vai lá. Tá bom, minha querida. Maria, você pode ler pra gente, então, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 7 a 8? 7 a 8, né? Isso. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Até aí. O que significa isso? Se os espíritos malignos, se as potestades espirituais malignas tivessem entendido que a cruz não era a vitória deles contra Jesus, mas era a derrota deles, eles não teriam levantado vidas para mandar Jesus para a cruz. Em outras palavras, eles deram um tiro no próprio pé. Não tem acreditado? Deu um tiro no próprio pé. Quando eles levantaram os religiosos e os ímpios para falarem, crucifica-o, leve Jesus para a cruz. Eles não estavam entendendo que a cruz não iria matar Jesus. Que a cruz, na verdade, ia gerar salvação e vidas e a derrota de Satanás e seus demônios. Né? Então a cruz, assim como Jesus na cruz não significava a derrota, nós passarmos por lutas não significa derrota, significa aprendizado de perseverar firme. E na verdade isso é vitória. Com certeza. Pastor, você pode ler Efésios, capítulo 3, versículo 8 a 10? Claro. Pode ler? Pode. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que, agora, mediante a igreja,
a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Olha que coisa forte para a guerra espiritual. O apóstolo Paulo, ele fala dele mesmo: embora eu seja o menor dos menores. Primeiro, a humildade é uma arma de guerra espiritual. Porque o que precede a queda é a arrogância, é a soberba. Quer prevalecer contra as obras de Satanás? Humilhe-se diante de Deus. A humildade de reconhecer de que nós mesmos, nós não somos nada. Nós só somos alguma coisa quando entendemos que tudo vem do Senhor. E aí ele fala: apesar de eu ser o menor de todos, eu recebi a graça de anunciar o Evangelho, né? As insondáveis riquezas de Cristo, o Evangelho, os ensinamentos de Cristo aos gentios. Então, anunciar a palavra de Deus é graça. Compartilhar a palavra de Deus é graça, é um favor que nós não merecemos, que o Senhor nos dá. Então, anunciar o Evangelho para não salvos, ensinar a palavra de Deus para cristãos mais novinhos na fé, não é peso, não é uma obrigação que nos traga peso, mas é uma honraria, é um privilégio que Deus nos dá. Isso também traz leveza. Porque quando nós temos o entendimento míope de que fazer a obra de Deus é uma obrigação que traz peso e nos esmaga, isso então nos leva a viver um cristianismo pesado, doloroso, sem vida, com cheiro de morte. Mas quando nós entendemos que é um privilégio, é uma honra, é uma alegria inigualável poder anunciar o Evangelho e compartilhar a palavra, isso então tira o peso da religiosidade e coloca a alegria, a leveza do cristianismo. Amém. Glória a Deus. E aqui fala que é através da igreja, da multiforme, de todas as formas de sabedoria de Deus através da igreja, que poderes e autoridades nas regiões celestiais, os próprios demônios conhecem a sabedoria de Deus através da igreja. Olha que privilégio que Deus dá para a igreja. Nós temos a graça e a honra de termos a sabedoria de Deus e manifestá-la até mesmo diante das trevas. Como? Destruindo as obras de Satanás. Cada pessoa que se converte, mesmo que seja mais lá na frente, cada pessoa que aprende a palavra através das nossas vidas, nós estamos manifestando a multiforme sabedoria de Deus e destruindo as obras de Satanás. Isso não é um peso, isso é um privilégio. Aleluia. Glória a Deus. Você pode ler aqui a apostila, pastor? Posso. Tá aqui, ó. Deus manifesta a sua sabedoria diante das potestades e principados malignos através da igreja. Exatamente isso. É através da igreja que as forças espirituais sabem o que está acontecendo. Continua a ler, pastor. Estamos agora na página 32 da apostila. Quando Jesus estava na cruz, os espíritos malignos debochavam. Fortes touros de Bazã. Está lá, se não me engano, no Salmo 22. Fortes touros de Bazã o rodeavam até que Jesus morre e Satanás se acha vitorioso. Para aquelas pessoas que gostam de filme, né? Nós vimos uma vez um filme, se não me engano, foi do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, né?
em que depois que Jesus morre na cruz, o diabo grita, não sei se ele estava no inferno, no dia que ele estava, grita de raiva, porque sabia que o que aconteceu foi a derrota dele, né? Até Jesus ir para a cruz, Satanás e os demônios achavam que iam destruir Jesus. É verdade. Mas quando Jesus falou, está consumado, e morreu na cruz, e houve aquele terremoto, né? O céu ficou escuro. Isso. Ali, no mundo espiritual, ficou entendido que não era a derrota de Jesus. Era a derrota de Satanás. Enquanto Jesus estava na cruz, ele sofreu todo tipo de dor física, todo tipo de dor emocional, de humilhação, além dos touros de Bazã, que é o inferno inteiro, os espíritos malignos, todos eles, inclusive Satanás, debochando de Jesus na cruz. Mas eles não sabiam que quando ele expirou e falou, está consumado, e expirou, naquele momento foi selado a derrota de Satanás. É verdade. Mas quando Jesus morreu, ele foi e pregou aos espíritos em prisão. Isto é, ele pregou o evangelho para aquelas vidas lá do Antigo Testamento que ainda não tinham tido o contato com a salvação pelo sangue de Jesus. Sendo que a palavra pregar no grego significa proclamar vitória. Então, ele chegou para todos os homens e mulheres que haviam morrido no Antigo Testamento e falou, está consumado, eu morri na cruz, vitória decretada, agora vocês também estão salvos, né? Então ele decretou a vitória, fico até arrepiada. Pastor, você pode ler Efésios, capítulo, quem foi o último a ler? Foi você ou a Maria? Agora eu não lembro. É eu que vou ler, né? Então deixa a Maria ler. Efésios 4, de 8 a 9. Efésios, Epístola de Efésios, capítulo 4, versículo 8 a 9. Pode ler, Maria. Amém. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dom aos homens. Que significa, ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra. Então, o processo foi o seguinte, Jesus estava ali como homem na cruz. Quando ele falou, está consumado, ele já não estava mais ali. Só o corpo dele, o corpo físico, né? Ele desceu até o inferno e tomou de volta a chave do domínio da mão de Satanás que havia sido dado por Adão e Eva lá em Gênesis. Ao tomar a chave do domínio, ele pregou os espíritos em cristão. Ele anunciou para todos os homens e mulheres que haviam morrido no Antigo Testamento que está consumado. Morri na cruz, derramei o meu sangue. E agora todos vocês têm direito à salvação. Então, ao terceiro dia, quer dizer, entre a morte e a ressurreição, Jesus não estava no túmulo. Jesus estava completando a obra. Morri na cruz. Agora fui lá ao inferno, tomei a chave, pronto, a chave do domínio já está comigo. Preguei, anunciei a salvação aos espíritos em prisão. Agora eu vou ressuscitar num corpo glorificado. E depois, ressurreto, entre a ressurreição e a ascensão, ele continuou fazendo a obra. Ele ficou 40 dias e 40 noites ensinando, acabando de ensinar aos discípulos para dar continuidade à obra dele aqui na terra. Então, depois dos 40 dias e 40 noites, com o corpo glorificado, ele ascendeu e assentou-se à direita de Deus Pai. Por isso que aqui em Efésios 4, de 8 a 9, que a Maria leu, fala, o que significa ele subiu, isto é, ele ressuscitou e ascendeu, senão que antes ele havia descido às profundezas da terra. Ele desceu ao Hades, tomou a chave do domínio e pregou aos espíritos em prisão.
Então, lê aqui a apostila, pastor, diz... Em Efésios 4, 8, 9, diz que Jesus desceu às profundezas da terra, ao Hades, e certamente Satanás e os demônios estavam festejando, acabou a festa, achando que tinham triunfado sobre Jesus. Imagine a cena, de repente uma luz começa a brilhar e os espíritos malignos percebem uma presença estranha estremecendo o lugar. É Jesus se aproximando, aleluia. Os demônios estremecem porque Jesus não foi ali pedir um favor, mas olhar nos olhos de Satanás e falar: me devolva as chaves do reino, o domínio e a autoridade que o homem lhe entregou, porque eu te venci com meu sangue. Eu comprei seres humanos de toda a tribo, língua, povo e nação. É uma ordem, me dê as chaves. Então Jesus volta ao seu corpo no túmulo, né? Vem relâmpagos e tremores, a pedra rola, os soldados caem por terra e Jesus sai do túmulo com o corpo glorificado, vitorioso e honrado. Eu não sei vocês, mas eu estou aqui toda arrepiada, porque eu fico imaginando, né? Tá lá Satanás e os demônios festejando, matamos Jesus, Jesus morreu na cruz, vencemos. Daqui a pouco, no meio da festinha deles, vem uma luz se aproximando. Que é isso? Que é isso? No meio da nossa escuridão gostosa, chega Jesus, cheguei! Devolve agora a chave. Eu estou vivo. Eu não estou morto. Me devolve a chave do domínio. E aí, Satanás, quietinho, caladinho, devolve para ele as chaves. Toma, me ferrei, me dei mal, achei que tinha vencido e agora já era, tô derrotado. E aí Jesus prega os espíritos em prisão, volta pro túmulo e ali então ele ressuscita, a pedra rola e ele sai vivinho da Silva lá do túmulo. Misericórdia, é um misericórdia, ato, coisa linda. Maravilhoso, é um ato espiritual que aconteceu e é um ato histórico, porque não tem nenhum homem na história da humanidade que morreu, ressuscitou e está vivo exatamente agora, né? Então, paralelamente, aqui na apostila, vemos os discípulos de Jesus chorando. Tá lá. Jesus saindo do túmulo e a primeira pessoa que ele conta, quem? Maria. Quem? João? Não. Só que não. Pedro? Só que não. Tiago? Só que não. Maria Madalena. Exatamente. Uma mulher corajosa, ousada. E os homens? Sumiram. Jesus morreu, todo mundo ali reunido chorando, agora acabou tudo, vamos embora. Pedro provavelmente, agora eu vou voltar a pescar. Mateus, Lucas veio depois, Mateus, todo mundo voltando para os seus ofícios, já era, acabou tudo, foi um sonho. Ficaram lá chorando, medrosos, achando que tudo havia acabado. Pedro voltou a pescar, alguns ficaram em casa chorando. Depois vamos ler então, antes de continuar a ler a apostila, João 20, 19. Fabiana, pode ler? Não sei. Posso. Agora Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19. Portas trancadas. capítulo 20, versículo 19. Isso. Conhece aos 11 a incredulidade de sua vida. Chegada, pois, a tarde daquele dia, primeiro da semana, cerradas portas onde os discípulos, ouvindo dos judeus, se tinham ajuntado. Chegou Jesus, pôs-se no meio e disse: Pai, seja convosco. Então, não, até aí. Veja, enquanto Maria Madalena estava lá no túmulo, foi lá ver, os homens tão corajosos estavam todos reunidos com portas trancadas, com medo dos judeus. Jesus. Maria foi lá e os homens, tranca a porta, tranca tudo, porque agora Jesus morreu, vai dar ruim pra gente.
E aí Jesus aparece no meio deles e fala: paz seja convosco. Mas ele já tinha se revelado nos versículos anteriores a Maria Madalena. Aleluia. Então, na apostila fala: quando de repente Jesus aparece no meio deles e questiona a incredulidade deles, mas deu a ordem que ficassem em Jerusalém até que fossem revestidos de poder. O que tem isso a ver com batalha espiritual? Tudo a ver. Primeiro, se hoje nós prevalecemos contra as trevas, é por causa dessa cena linda que a gente contou de Jesus descendo ao inferno e tomando as chaves de volta. Toda vez que você enfrentar um espírito maligno na sua casa, que vier te confrontar, ou no seu casamento, ou atacando o seu filho, ou for orar por alguém, você lembra: a chave do domínio e da autoridade está com Cristo. E Cristo está dentro de mim. Não está mais nas mãos de Satanás. A gente tem que lembrar disso sempre, porque o inimigo tenta nos convencer, por causa da maldade dele, de que ele está no controle. E não está. Ele ainda está atuando, mas ele não está no controle. Quem está no controle é Deus. É Jesus Cristo que está sentado no trono, né? E outra coisa que nós aprendemos, que apesar deles estarem dentro de casa com medo, Jesus não chegou lá falando: seus medrosos, só por isso eu não vou usar vocês. Primeiro ele falou: paz. Paz. A paz vai tirar esse medo. A paz vai tirar esse coração conturbado de vocês. Agora, fiquem aqui em Jerusalém, porque eu vou revestir vocês de poder. É verdade. Isso é o cristianismo. É o cristianismo que, apesar da nossa humanidade, ele investe em nós. Apesar do medo daqueles homens, Jesus falou: eu vou revestir vocês de poder. E o que tem isso a ver com batalha espiritual? Tudo! Porque o inimigo quer te convencer que você tem medo, então você não serve para ser usado por Deus. Você erra muito no falar de português, então você não pode nem abrir a boca para pregar. Você está com problema no seu casamento, então você não pode ser usado por Deus. O seu filho se envolveu com drogas, então você não pode ser usado por Deus. Nós temos como exemplo a Helena Tanuri. Eu posso falar porque ela mesma fala. Ela tem uma filha que se desviou e está no mundão. E ainda assim, ela continua pregando a palavra. Nós temos como exemplo a Êxila, que o filho dela, né, se envolveu com coisas terríveis que a gente bem sabe, e ainda assim ela continuou fazendo a obra de Deus. O fato de nós termos alguma área da nossa vida mancando não significa que nós não podemos ser usados por Deus, porque o poder não vem de nós, o poder vem de Deus. O poder de Deus nos revestindo não depende que tudo na nossa vida esteja lindo e maravilhoso. Se nós ficarmos dependendo de que tudo, família, filho, dinheiro, casa, tudo tem que estar lindo e maravilhoso, então agora eu posso ser usado por Deus, então o inimigo te aprisionou. O inimigo quer te convencer que a tua vida tem que estar linda e maravilhosa para você ser usado por Deus. Só que não, porque os mesmos discípulos que estavam em casa com medo foram os mesmos que Jesus falou: fiquem aqui que eu vou revestir vocês de poder. Então, estar passando por algum problema na sua vida não significa que você não pode ser usado por Deus. Isso é uma mentira de Satanás que quer te aprisionar, né? Essa semana mesmo nós jejuamos e a Maria e convidamos quem queria orar conosco, e a Maria se prontificou: liga para mim para orar. Horas antes, eu e o pastor tivemos uma briguinha. E qual a primeira coisa que veio na minha cabeça? Deixa pra lá, manda um recado pra Maria que não vai orar não. Não ora não, porque vocês brigaram. Eu falei: calma aí. Eu já ouvi isso antes. Eu briguei sim. Mas casal brigar é coisa normal, pode acontecer. Mas não significa que nós não possamos orar. Falei: amor, a gente errou? Errou. Tá ok, erramos, pedimos perdão
um ao outro e vamos orar. Você está entendendo? O inimigo, ele quer te convencer de que, você pecou, então você não pode. Pequei? Tá bom. Senhor, me perdoa, eu pequei, eu me arrependo, me lava com teu sangue, eu reconheço o meu erro. Tô perdoado? Agora, Satanás, vamos lá. Vou te destruir, vou destruir a tua obra. Porque ele quer te manter preso à culpa. Enquanto você ficar debaixo de condenação, ele te paralisa. E a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pecou? É muito fácil. Reconhece que pecou, pede perdão, o Senhor te perdoa, esse pecado é lançado no mar do esquecimento e parte para a guerra espiritual. É isso aí. Entendeu? Então fala aqui. Então, na apostila, quando de repente Jesus aparece no meio deles e questiona a incredulidade deles, mas deu a ordem que ficassem em Jerusalém até que ficassem revestidos de poder. Vamos terminar esse parágrafo, né? Maria. Pastor José Arthur vai ler Marcos 16, 14. Maria vai ler Lucas 24 e 49. E a Fabiana vai ler Atos 1, 9. Começa com o pastor José Arthur. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 14. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto... Tá certo esse mesmo, né? Isso. Apareceu aos 11, enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreição. Agora lê o 19, o 15. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Olha só. Ele falou, seus incrédulos de coração duro, porque não acreditaram. Mas agora, olha só que loucura. Acabou de chamar eles de incrédulos e duros de coração. Agora vão pelo mundo e pregam o evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Tudo bem, eu entendo. É a humanidade de vocês. Eu perdoo. Agora vão e façam a obra de Deus. Ele não falou, vocês são incrédulos e duros de coração, eu vou procurar outro. Não. Se arrependeram? Tudo bem? Reconheceram que erraram? Eu perdoo vocês, agora vão fazer a obra de Deus. Isso. Por quê? Fazer a obra de Deus não depende que a nossa humanidade esteja sem defeito nenhum. Porque todo mundo manca em alguma área. Todo mundo está sendo tratado em alguma área. Se você esperar estar totalmente tratado e tratado em todas as áreas para fazer a obra de Deus, você não vai fazer nunquinha. É Né? verdade. Precisava escutar isso agora. Não joguei, né? Eu também. Pois é. Isso é batalha espiritual. Tem gente que pensa que batalha espiritual é só ficar falando da armadura espiritual. Só ficar amarrando. Não, porque a maior batalha espiritual é na mente. O inimigo, ele começa a nos aprisionar na mente. Quando ele nos aprisiona na mente, ele aprisiona todo o restante, ele nos paralisa. Com certeza. Né? Agora, Maria, Lucas 24, 49. Sobre o batismo com o Espírito Santo. Lucas capítulo 24, versículo 49. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Então, aqui é mostrando que Jesus falou para eles, fiquem aqui em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder, né? Que era o batismo no Espírito Santo. E agora o pastor José Arthur vai ler Atos, capítulo 1, versículo 8. Agora, antes do pastor ler, olha a importância do batismo no Espírito Santo. Os discípulos já eram salvos.
Jesus já tinha dado a sua vida na cruz. Quando ele estava ali, ele já estava no corpo glorificado, ele já tinha derramado seu sangue na cruz. Então os discípulos já estavam salvos. Mas ele falou, fiquem aqui até serem revestidos de poder para fazer minha obra. Olha a importância do batismo no Espírito Santo e de estar continuamente se enchendo do Espírito Santo para fazer a obra de Deus, né? Com o poder que vem do Senhor. Agora, Atos 1:8. Atos 1:8. Pode ler? Pode, amor. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Veja, os discípulos já eram salvos. E ele falou, quando o Espírito Santo descer, isto é, significa que eles tinham Espírito, mas eles precisavam ser cheios do Espírito. É aquilo que a gente fala, quando você nasce de novo, o Espírito Santo vem habitar em você. Quando você é batizado no Espírito Santo, você é revestido do poder do Espírito. E estar lendo a Bíblia, orando e obedecendo é estar continuamente se enchendo do Espírito Santo para que você não tenha só a lamparina acesa, mas tenha também a reserva de azeite. A né? questão é, muita gente fala muito de batismo com o Espírito Santo e é uma experiência que tem que ser buscada, né? Só que existe muita gente buscando essa experiência sem ter nascido de novo. Aí fica difícil, né? Porque primeiro tem que entregar a vida a Jesus, né? E aí o Espírito Santo vem, habita dentro de você, para depois buscar essa outra experiência, né? Jesus lhes assegura que tem todo o poder nos céus e na terra. E lhes ordena o que lemos em Marcos 16, de 15 a 18, né? Nós lemos até o versículo 16. Maria, lê novamente o versículo Marcos 16, nós lemos do 14 ao 16. Eu peço que você lê agora do 15, né? Lendo de novo o versículo 15 até o 18. Marcos 14. Marcos capítulo 16, do versículo 15 ao 18. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Dá uma paradinha que isso aí corrobora, sela o que eu tenho falado desde o início. Ele mandou a gente pregar, ele não mandou a gente salvar. Quem crer será salvo. Se a pessoa vai crer ou não, não é problema seu. Quem não crer será condenado. Mas você tem que pregar. O seu papel é pregar. Crer é papel da pessoa. A gente não tem que carregar o peso da pessoa crer. Eu preguei e a pessoa não creu. O problema é da pessoa, não é seu. Até rimou. Eu preguei, a pessoa não creu. O problema é da pessoa, não é seu. Você fica triste? Fica. Mas não é culpa sua. Né? Continua, versículo 17. Maria tem que ligar o microfone. Perdão. Nada. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. 18. Pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. E porão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Bom, vamos lá. Cuidado para não levar o pé da letra, né? Expulsarão demônios, ok. Impor as mãos sobre pessoas endemoniadas, né? Libertação. Falarão novas línguas, falar em línguas, né? Pegarão em serpente, pelo amor de Deus. Não vai agora que fica pegando cobra por aí, não. Pegarão em serpente é pisar na cabeça da serpente. Quem é a serpente lá em Gênesis? Satanás, isto é, pegarão em serpente significa destruir as obras do diabo e entendendo que o diabo não tem poder para te destruir se você permanecer em Cristo.
Se beber algum veneno mortal, eu vou testar. Vou pegar a criolina e vou tomar para ver o que vai acontecer. Vai morrer. Porque isso aqui não é literal. Beber alguma coisa venenosa se falarem mal de você de forma venenosa, se o inimigo armar contra você de forma venenosa, se você beber ou comer alguma coisa que esteja estragada sem saber, você pode até passar mal, mas o Senhor vai te proteger. Por quê? Porque o Senhor traz livramento. Quando a gente não sabe, né? Não lhes fará mal algum. Imporão a mão sobre os doentes, né? Para orar por eles e eles serem curados, né? Então, é o poder do Espírito Santo transbordando através das nossas vidas. Agora, o que isso tem a ver com bata? Vamos terminar a página. Nós estamos estudando há 1h10. Vocês concordam a gente terminar logo a página 32? Ok. Concorda, Fabiana? Ok, por mim tudo bem. Então, o que isso tem a ver com batalha espiritual? Tudo. Jesus tem toda a autoridade, todo o poder, sendo que Ele mesmo nos investe desta autoridade. Jesus demonstrou isso em Mateus 16, de 15 a 20, que a gente já leu, né? Não lemos até o 20. Eu vou ler aqui, o 19 e o 20. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então, os discípulos saíram... Mas isso aqui é Mateus. Mateus 16, de 15 a 20, né? Você está lendo Marcos, não? Estou lendo Marcos. Mas foi de Deus. Eu vou ler Mateus 16 depois. Mas olha só, que interessante. Depois que Jesus falou isso tudo para eles, ele foi elevado aos céus. E aí, o que os discípulos fizeram no versículo 20? Agora vamos para casa descansar, que a gente está muito cansado. Os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Isto é, obediência. Jesus falou, nós vamos obedecer. Ele falou para a gente pregar, vamos pregar. Ele falou que vai operar através das nossas vidas, vamos crer. Né? Obediência. Não é ficar esperando um raio cair na cabeça, não. É obedecer. Eu vou pedir então que o pastor leia Mateus 16, de 15 a 20. Mateus 16. De 15 a 20. Amém. Diz assim a palavra de Deus, Mateus 16, de 15 a 20. E vocês? Perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, isto é, do inferno, não poderão vencê-la. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado dos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Porque ele ainda ia morrer na cruz, né? É verdade. Agora, olha que forte. Eu quero chamar a atenção para isso. Ele falou, sobre você, Pedro, que é uma pedrinha, eu vou edificar a igreja. É original, é verdade. Por quê? Porque existe uma religião, que eu não vou falar, mas todos sabem, que enaltecem Pedro. E aí que começou o papado. Isso. A igreja é edificada sobre o papado. Mentira. Pedro foi uma pedrinha, um instrumento para que a igreja fosse edificada sobre a pedra angular de sustento, que é Jesus. E aí depois ele fala, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Vencer quem? A igreja, que são as vidas. Se nós permanecermos na presença do Senhor, buscando a Ele, não tem nada que o diabo faça que possa nos destruir. Pode até tocar no nosso físico,
como Estevão foi apedrejado até a morte. Mas no nosso espírito, não. Inclusive, a palavra portas do inferno, nas cidades antigas, as portas eram um lugar onde se reuniam as pessoas, os líderes, para fazerem reuniões e comentar o que eles deviam fazer. Então, quando Jesus falou portas do inferno, é o lugar onde os demônios se reúnem para planejar contra nós, né? E nos atacar. Seria isso, as portas do inferno. E fala, eu darei à igreja as chaves do reino dos céus. Porque Jesus tomou a chave do domínio de volta. Lembra? Que ele desceu até o Hades e tomou de volta? E ele estava entregando na mão de quem? Da igreja. Gente, isso é fenomenal. Jesus, ele compartilhou a autoridade dele conosco, igreja. Isso é uma arma de guerra espiritual. É verdade. Quando o inimigo vier contra você, você fala, lembra das chaves que ele tomou das tuas mãos? Pois é, não está nas mãos dele só, ele também colocou nas minhas mãos. Ui! Caramba! Isso é poderoso. Nossa. As chaves da autoridade que ele tomou de volta, ele não levou lá para cima com ele. Ele colocou também nas mãos da igreja. Isso é uma arma de guerra, gente. A gente tem que lembrar disso sempre, né? Então, para terminar, eu vou pedir que a Fabiana, que quase não leu, leia pra gente Efésios 1, de 17 a 23. E vamos terminar aqui. Efésios, capítulo 1, versículo 17 a 23. Para que o Deus nosso Senhor Jesus, o Pai da glória, nos dê o conhecimento, espírito, sabedoria e de revelação, sendo iluminados os olhos do nosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais os riquezas da glória da sua herança dos santos, qual a sobre-excelente grandeza do seu poder, sobre nós os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Seu poder que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas constitui como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre em todos. Olha só. Primeiro, ele estava... na guerra espiritual, nós precisamos entender que os olhos do nosso coração, do nosso entendimento, sejam iluminados, para que tenhamos a nossa esperança firmada na gloriosa herança que há em Cristo Jesus. Se a nossa esperança está nas coisas aqui desta terra, nós não conseguimos prevalecer na guerra espiritual. Nós só prevalecemos na guerra espiritual quando a nossa esperança está nas coisas vindouras. A nossa esperança está nas promessas que hão de se cumprir. E nós estamos aqui de passagem. Que a nossa pátria não é aqui, que nós temos uma herança eterna no Senhor. Nós temos também que entender que há um poder grandioso, incomparável sobre as nossas vidas e que nos dá uma força poderosa. O mesmo poder que Deus exerceu em Cristo, ressuscitando Jesus Cristo dos mortos e fazendo ele se assentar à direita nas regiões celestiais, esse mesmo poder está sobre as nossas vidas. E Jesus aqui mostra que Jesus ele está acima
de todo governo, seja ele humano ou espiritual. Que Jesus está acima de toda autoridade, seja ela humana ou espiritual. E não só aqui nesta vida, mas por toda a eternidade. E o próprio Deus colocou tudo debaixo dos pés de Jesus. Pergunta que não quer calar. Quem é os pés de Jesus aqui na terra? A igreja. Se Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus e nós vimos que ele compartilhou a chave do domínio conosco, então todas as coisas também estão debaixo dos nossos pés, porque nós somos os pés de Cristo aqui na terra. Porque ele colocou Jesus como cabeça da igreja. E a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a plenitude daquele que enche todas as coisas. Em toda e qualquer circunstância. Eu só sou a plenitude de Cristo aqui na terra e só exerço a autoridade de Cristo aqui na terra quando as circunstâncias estão legais. Mas quando tudo está desabando na minha cabeça, não. Mentira. Você tem o poder de Cristo na sua vida, você tem a autoridade de Cristo na sua vida, você faz parte do corpo de Cristo e é aos pés de Jesus aqui na terra, em toda e qualquer circunstância. É verdade. Então, na apostila, para terminar, fala: fica claro que somos os pés de Jesus na terra. Logo, todas as potestades, principados, hostes malignas e dominadores do mal estão debaixo dos pés da igreja. Amém. Amém? Amém. Eu acho que já deu para nos encorajar um pouco para a guerra espiritual. É né? verdade. É muita guerra. Então eu vou pedir que a Maria e a Fabiana orem para terminar. A Maria ora um pouquinho, a Fabiana ora um pouquinho para a gente terminar. Amém. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, graça eu te dou, Senhor amado, por esse momento, Senhor, de estar aprendendo mais da Tua Palavra. Cada Amém. vez mais o Senhor venha falar aos nossos corações, Pai. Não só os nossos, mas todos aqueles que vão ouvir posteriormente, Pai. Em nome de Jesus. Oh, Deus amado, que o Senhor venha estar com a Tua igreja, Pai. Que o Senhor venha estar libertando a Tua igreja para que possa estar se posicionando, Senhor, na Amém. Tua palavra contra os malignos, Senhor, e potestades, Senhor. Em nome de Jesus. Oh Deus, fortalece a Tua igreja, dai graça, dai sabedoria, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, Sim, restaura, Senhor. Deus, a fome e a sede da Tua palavra. Sim, ó na igreja, Deus. Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, leva a Tua igreja, Pai, a uma intimidade profunda contigo e com a Tua palavra, Senhor, para que ela possa estar Sim, se Senhor. posicionando, Pai, contra as obras do diabo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos fortalece, nos dá graça, nos dá sabedoria, Pai. Amém. E nos dá uma noite de descanso, Senhor. No Teu amor, na Tua misericórdia e na Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Fabiana. Em nome de Jesus, Senhor, primeiramente agradecendo por mais esse momento na Sua presença, aprendendo mais de Ti. Hoje estamos aprendendo, Senhor, como nos comportar agora, nesses últimos tempos, Pai. É verdade, Deus. É uma batalha espiritual e quem não quer ver, né, não vai saber como lidar. Então, mais uma vez, agradecemos, Senhor, pela vida do pastor José, pela vida da pastora Patrícia, que estão aqui, Senhor, doando o seu tempo para nós, para nos ensinarmos, Senhor, a nos defender. Pai, coloque em nós todos os dias a sua armadura, Senhor. Capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, as sandálias, Senhor, a espada,